Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa, que Oxalá abençoe. Desejar um maravilhoso encontro, estudo, evangelho, aprendizado para todos nós. E boa noite para você que está aí do outro lado, nos acompanhando. Que onde você estiver, Oxalá te abençoe também plenamente. Sejam todos bem-vindos. Que assim seja. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita,
e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Deus Pai, Criador de todas as coisas, mais uma vez te agradecemos imensamente pelo dia de hoje, pelas bênçãos de hoje, pelos desafios de hoje, por tudo que vivemos até aqui. E pedimos, rogamos, que nos permita a presença do nosso amado irmão Bezerra, para que esteja conosco, contribuindo para todo bem, para toda caridade, com os benfeitores, consoladores e doutrinadores que o acompanham. Que assim seja. Maria recebe a visita do anjo. Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 38. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem, prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberá e dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Que assim seja. O Evangelho de hoje, uma passagem extremamente conhecida, né? Desde criança, né? A gente ouve falar que o anjo apareceu a Maria, tanto no Santo Ângelus, né? Quanto no final da tarde, né? Quanto na Anunciação. Todos esses momentos sempre falam do anjo que apareceu a Maria quando ela estava no momento de oração. Lembra disso? Alguém lembra o nome desse anjo? José? André? Hã? Ah, muito bem. Começou bem, turma. Então, o anjo Gabriel
ele visitou Maria no seu momento de oração, e a saudação que ele traz, esse texto está dizendo: alegra-te, né? Cheia de graça. Alguns outros textos vão trazer ave, que é a saudação. Lembra que nós aprendemos? Ave, cheia de graça. Independente de ave ou de alegra-te, mas é uma mulher, uma criatura, que encontrou graça diante dos olhos de Deus, né? E outro dia a gente falava sobre a graça. Lembra? Como que era a diferença? Então tinha misericórdia, né? Que Deus nos dá, nos concede, ou por misericórdia, ou seja, não estão merecendo, mas mesmo assim Ele vai nos dar. Ou por merecimento, não é? Vou te dar, porque você está merecendo. E a graça? Como é que é a graça? A graça, aqui nesse contexto, é uma graça diferente. Mas a graça, lembra que eu expliquei da graça? O filho ou a filha pode até ser mal educado, pode não tratar bem os pais, pode não ter ido bem na escolinha, mas o pai, a mãe, não vai deixar faltar o pão de cada dia. Entendeu? É assim que nós somos para Deus. Independente se fizermos ou não, Deus nos ama incondicionalmente. Então a graça, ela não julga, ela não vai olhar se é por merecimento ou por misericórdia. Só que a graça aqui que Deus viu em Maria foi do encantamento pelo coração de Maria. Deus se encantou com a pureza e a grandeza do coração de Maria. Imagina aquelas frases que as pessoas falam assim: nossa, fulano tem um coração maior que ele. Vocês já ouviram falar isso? Podemos dizer que Maria tinha um coração maior que ela. Como será que era o coração de Maria para que o ventre dela recebesse Jesus? Mega super power, né? É ou não é? De generosidade, de simplicidade. Deus não ia colocar o filho dele no ventre de alguém arrogante, insuportável, que gostasse de humilhar as pessoas. Deus colocou um coração simples, humilde, acolhedor. Entende como que Deus olha diferente de nós, né? O olhar de Deus é diferente. Porque, como já diz alguns cantos lá da igreja, que diziam, né? Eles queriam um grande rei que fosse forte e dominador. E por isso não creram nele e mataram o Salvador. As pessoas, a humanidade, ela procura sempre o status. O poder, mas não o poder que vem do alto. Procura o poder pelo dinheiro, pelas riquezas, pelos rótulos. Entende? E Deus não julga assim, Deus não olha assim. Deus olha o coração de cada um. O que o mestre falou para o ladrão, que até a Bíblia chama de bom ladrão? Não sei se existe ladrão bom, mas ela chamou de ladrão bom, o bom ladrão. Quando um daqueles ladrões que estão pregados na cruz ali do lado de Jesus, um deles olha e fala: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Lembra disso? E o mestre vira para ele e fala: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Quem explica isso? E talvez a sociedade vai falar: mas ele era um ladrão. Mas nem que seja no último momento,
O coração dele conseguiu enxergar que aquele homem realmente era o Salvador. Entende isso? E olha que interessante. Imagine Maria, vocês, qualquer uma de vocês hoje, ou qualquer um de nós, homens também, no momento de oração, me entra um anjo de 3 a 7 metros, no seu quarto. Não sei, talvez a linguagem não seria a mesma, né? E aí, certinho, velho? Tem um recado para você. Né? Quem é você? Eu sou um anjo. Como assim? Né? Que surpresa seria, né? Eu não sei, aqui não tenho relato médico de como que Maria ficou depois dessa visita, né? Mas o texto fala que ela ficou perturbada, né? Lembra? Ficou perturbada. Gente, imagina no momento de oração, e que grandeza é essa dessa mulher, para que até um anjo se aproxime dela. Olha só, quem é essa mulher? Segundo, chamada Maria de Nazaré, uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, e José era descendente de Davi. Lembra todos aqueles evangelhos que nós já estudamos, o cego Bartimeu e outras, a hemorraíza? Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. Lembra disso? Que eles gritavam? Aqui está mais uma das explicações. Jesus era descendente de Davi. José, descendente de Davi. Então, seguia toda uma tradição do rei Davi, o pai do Salomão. Lembra? O anjo entrou onde ela estava e disse: alegra-te, cheia de graça, ou ave cheia de graça, o Senhor está contigo. Ou seja, você não está sozinha, você não está sozinho. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado daquela saudação. O anjo disse-lhe: não tenhas medo. Quem era o anjo Gabriel? Ele era o quê? O que é um anjo, gente? Me ajuda. E aquela pessoa é um anjo, né? O que é um anjo? O que é um anjo, gente? Quê? O anjo é um? A Fá falou que é um enviado de Deus. Vocês concordam? Literalmente, um anjo é um mensageiro de Deus, né? O anjo é um mensageiro de Deus. Aqui nós estamos falando de anjos revestidos de bondade, criados pelo divino. Porque tem outro tipo de anjo? Não. É que em determinados pontos a Bíblia fala de anjos caídos, né? De outros anjos que eram tanto quanto, mas esse aqui é um arcanjo. Ocupa o mais alto, mais nobre das hierarquias dos anjos, né? Esse é um arcanjo, não é nem um querubim e nem um serafim, é um arcanjo. Bom, o anjo então disse: não tenhas medo, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Tanto que até hoje o reinado do mestre continua. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui? Vocês perceberam como é que foi a conversa do anjo com Maria? Ela mais ouviu ou ela mais falou? Ouviu, né? Quem
falou? O anjo falou. Olha o estado do verbo, olha isso. A conjugação. Não tenhas medo. Eis que conceberás à luz a um filho. Vocês perceberam que aqui não teve o famoso livre-arbítrio? Não teve livre-arbítrio? Vocês perceberam? E vocês conseguem entender que muitas vezes na nossa vida não haverá livre-arbítrio? Quando as coisas têm que ser, têm que acontecer, tem que ser daquela forma, daquele jeito, naquele dia, naquela hora, naquele momento, com aquela pessoa, não existe livre-arbítrio. Quando tal coisa faz parte da tua história, está escrito no livro da tua vida, não existe livre-arbítrio. Porque o anjo poderia muito bem falar, ó, você tem aí uns 3 dias para pensar, eu vou voltar agora sábado de manhã, aí você me dá um alô aí, vê o que, né? Eis que conceberás e darás luz a um filho que chamará. Não deu nem tempo dela falar, não, mas peraí, não tem peraí. E muitas vezes nós questionamos Deus com muitas coisas que nos acontecem e não aceitamos quando percebemos que o nosso livre-arbítrio talvez tenha sido roubado. Muitas vezes a vida ou Deus não vai perguntar se você quer ou se você não quer. Certas coisas acontecerão, certas coisas chegarão, certas coisas sairão, certas coisas nos levarão para outros lugares, para outras situações, nos colocarão com outras pessoas que nós nem sonhamos. Passaremos talvez por algumas enfermidades que nós nem imaginamos, para que tudo isso testemunhe e fortaleça a nossa fé. E Deus sabe que Ele não pode dar o 100% a todo tempo de livre-arbítrio, senão a vontade do Criador não acontece na nossa vida. E Deus sabe o que é melhor para cada um de nós, para mim, para você, para ele, para ela, para cada um de nós. Muitas vezes nós queremos ir para cá, e Deus está falando, meu filho, é o sentido ao contrário, vai para lá. Muitas vezes nós estamos pensando de um jeito, e quando Deus realiza, sai melhor do que aquilo que nós vínhamos pensando. Eu já vi gente procurando casa para comprar. Ah, porque eu gostei daquela ali, porque não sei o que lá. Aí vai lá ver, a pessoa fala, ai, fechei negócio ontem. Se eu tivesse vindo um dia antes, mas não era para você, bebê. Não era. Não era para você. E aí quando você consegue, é 3 vezes melhor do que aquela que você estava quase se apaixonando já. Entende? Isso é no trabalho, isso é com uma casa, isso é com uma pessoa que chega para ficar na sua vida. Deus sempre tem o melhor plano. Vírgula. Ou seja, vírgula, o plano de Deus sempre é o melhor. Por mais difícil que ele pareça, por mais cansativo, por mais trabalhoso, sempre será o melhor. E assim foi na vida de Maria, viu gente? Sempre será o melhor. Então, a gente consegue perceber que aqui o livre-arbítrio foi abortado, né? Ou seja, não houve livre-arbítrio. Não houve livre-arbítrio. O famoso livre-arbítrio, né? Que o pai Tobias fala. Então, pai, quer dizer que isso estava destinado a Maria? Sim, isso estava destinado a Maria. Então, se isso estava destinado a Maria, quer dizer que Maria tinha um destino? Sim, Maria tinha um destino. Nossa, pai, o senhor está falando isso? Estou falando isso mesmo. E cada um temos, mas também temos o livre-arbítrio. Nós temos as duas coisas, mas também toda escolha vai nos gerar consequências, né?
Tem coisas que serão frutos das escolhas e tem coisas que nós tínhamos mesmo que passar, não tem jeito, né? E aí, a quem porás o nome de Jesus? Ele será grande, chamado Filho do Altíssimo. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. E aí então Maria começa a dizer, Maria perguntou ao anjo, como acontecerá isso? Veja que em nenhum momento Maria falou assim, você está louco? Você bebeu? Maria virar para o anjo e falou assim, você está louco. Porque quando Deus nos capacita, quando Deus dá um dom, quando Deus coloca uma missão, quando Deus coloca uma tarefa, ainda que por mais simples que seja, nós questionamos. Eu acho tão lindo quem recebe, mas para mim eu não quero. É ou não é? Eu acho tão lindo o dom da psicografia, mas pelo amor de Deus, você vê um vulto, eu já estou mijando na roupa. É ou não é? Que dirá escutar o ditado. Não é assim? Eu acho tão fabuloso as cirurgias espirituais. Mas como é que será? Um outro espírito, sei lá, será que ele entra no meu corpo? Sabe, esses questionamentos bobos? Gente, é só se entregar. Olha a entrega de Maria perguntando, mas como acontecerá isso? Nenhum momento ela falou assim, você está louco, pode ir embora. Não quero, vai lá, não sei quem te mandou, vai lá, fala que eu não quero criança, não vou ser mãe. Comigo, pega outras, tem tantas mulheres aqui. Uma menina de 14, 15 anos, que já era considerada uma mulher naquela época, porque 12 anos já tinha festa, porque se tornava adultos, né? Uma mulher de 14, 15 anos. Uma menina, né? Nos tempos de hoje, né? Ainda bem que não tinha conselho tutelar naquela época, né? Não é verdade? Imagina, Maria com 14, 15 anos, ficando grávida do Altíssimo, né? Tendo seu ventre tocado por Deus para ser a mãe do Salvador. Imagina. Então, o que a gente aprende com Maria? Primeiro, um processo de aceitação, né? Primeira tarefa, Maria, aceitação. Segunda tarefa com Maria, saber ouvir. Você vê que a todo momento ela ficou ouvindo o que o anjo estava explicando. Terceiro, buscar orientação. Não sabe? Vai buscar orientação. Procura saber. Mas como acontecerá isso? Quando você recebe uma tarefa, não se afugente. Vá buscar saber como você pode realizar a tarefa da melhor maneira. Não corra, não fuja. Quantas pessoas passam anos, décadas, fugindo de uma missão, fugindo de uma tarefa, fugindo de uma decisão, fugindo de uma palavra, fugindo de algo que tem que fazer? Até quando? Quando tiver com 100 anos e não conseguir mais mudar os passos? Outra coisa, depois que ela tem essa conversa com o anjo, não sei se vocês se lembram, né? O anjo respondeu, o Espírito virá sobre ti, o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, porque ele não tinha a conjunção carnal, ele era fruto exclusivo do divino, né? E também Isabel, quem era Isabel mesmo, gente? A prima de quem? Do anjo? De Maria, né? A prima de Maria, que já havia, quantos anos ela tinha? 70 anos. 70 anos, né? E
tua parenta, concebeu um filho na velhice. Esta já está no 6º mês da gestação. Isabel era considerada estéril. E olha que frase maravilhosa, porque para Deus, ele é bem claro aqui. Para Deus, nada, vocês conhecem isso, é impossível. Nossa, quem disse essa frase? Um anjo, o Gabriel. O Gabriel. Que para Deus, nada é impossível. Uma mulher de 70 anos, chamada Isabel, grávida já no seu 6º mês, esposa de Zacarias, que vinha a ser mãe de João Batista. Grávida Isabel, ouve isso, pega uma trouxinha de roupa e vai para a casa de Isabel. Maria ouve isso, pega uma trouxinha de roupa e vai para casa ajudar a sua prima Isabel. Se colocar a serviço. E fica lá até a criança nascer. E quando Maria chega na casa de Isabel, o que acontece? O ventre de Isabel estremece. Porque a criança que estava no ventre de Isabel reconheceu a criança que já estava no ventre de Maria. Olha que maluco. Se isso não for... mas nem Wi-Fi não pega tão bem assim, né? A conexão espiritual das coisas que nos acontecem. E muitas vezes acontecem conosco. E nós ainda assim temos dificuldade para acreditar. Caminhos que nos são desviados para o nosso bem. Portas que se abrem para o nosso bem. Coisas evitadas para o nosso bem. Pessoas que chegam ou que saem da nossa vida para o nosso bem. Lugares de trabalho que já, né? Será mesmo que nós não estamos percebendo os sinais? Que o alto se comunica por aqui, ó. E realiza tudo aqui. Como Maria acreditou, aceitou. Será que a gente consegue ter um pouquinho dessa sabedoria? E aqui, desculpa, Maria, o que ela fez? Colocou-se a serviço. Então, toda vez que a gente alcança uma graça, uma bênção, ou tem uma experiência com Deus, o natural é que o último passo seja se colocar a serviço. Porque se você vem, você ouve, você vem, você ouve, vem no sábado, toma um benzimento, sabe? Procura se cuidar, vê que a coisa está melhorando, que os caminhos estão se abrindo, que o seu coração agora tem paz. Querido, querida, está na hora de se colocar a serviço também. Está na hora de começar a fazer pelos outros o que vem fazendo por você. Está na hora de ser instrumento. Está na hora da gente deixar de ser pedintes, mendigos espirituais, aqueles que só pedem, para ser instrumentos espirituais, aqueles que agem, que transformam, que ajudam, que estendem a mão, que se colocam a serviço. Foi isso que Maria fez. Se colocou a serviço da prima dela, da Isabel. Então esse evangelho, ele nos traz uma riqueza de detalhes. Primeiro, tem horas que a vida não nos dá o livre-arbítrio. Não tem jeito. E não adianta espernear, viu? Se você estiver com fome, é você que tem que comer e não adianta. Não adianta o outro comer, porque a sua fome não vai passar. Essa tarefa é sua, esse fardo é seu. É intransferível. Segundo, trabalhar a aceitação.
Aqui está um grande desafio para todos nós. Tem coisas que aconteceram há 10, 15 anos atrás e muitos ainda não aceitaram. E adoece a alma por conta disso. E depois adoece o corpo físico. Por falta de aceitação. Fulano, quantos anos que aconteceu isso? Ah, eu era menina, eu era criança. Ah, já tem uns 15 anos, eu nem tinha meus filhos. E você ainda está batendo nessa tecla? Misericórdia, se liberta. Até quando? Apodrecendo a alma, apodrecendo a vida das pessoas, apodrecendo e adoecendo você. Se liberta. Deixa lá no passado o que é do passado. Faz uma terapia, procura, sei lá, qualquer profissional da saúde mental, se ajuda. Busca uma ocupação, faça um trabalho voluntário, um trabalho espiritual. Participe de uma ONG. Seja útil. Dê sentido à sua vida. Para com isso. Fica aí. Pim, pim, pim. Segunda, terça, quarta, quinta, domingo, segunda. Oh. Temos que acordar, meu filho. Daqui a pouco nós vamos embora desse planinho aqui, que é muito pouco para nós. E a gente passou uma vida batendo o dedo numa tecla só. Toca o piano inteiro. Depois, saber ouvir. Precisamos aprender a saber ouvir. Deixa o outro falar. Deixa o outro contar a parte dele. Você vai ter seu momento de fala. No xamanismo nós temos um bastão, que é o bastão da fala. Aquele que está com o bastão tem o direito à fala. Na hora que ele terminar, ele passa para o colega do lado. E aí é a hora do colega falar. Quem não está com o bastão não deve abrir a boca. Então, se é entre duas pessoas, eu falo, o outro ouve, entrego o bastão para ele, ele fala e eu ouço. Ou pode começar por ele também. Nós precisamos aprender a ouvir. Essa é a grande tacada. Outra, não sabe como fazer o que foi te dado, não sabe responder ao chamado, à vocação, à missão, à tarefa, não sabe ainda, eu ainda não identifiquei nada que eu goste, nada que eu... Tá, busca orientação. Mas me deram uma tarefa que eu não sei. Busca orientação. Menino, você acredita que me pediram tal coisa? Eu não sei nem por onde começar. Busca orientação. Eu também não sabia. Há muitos anos atrás, eu também não sabia. Eu nem sabia que um dia cá estaríamos. Porque eu estava lá na igreja. Eu estava lá participando da missa, do grupo de jovens, da catequese, organizando retiros. Eu nem sequer imaginava que um dia eu estaria aqui. Como diz lá fora, dizem lá fora, batendo tambor. Cuidado com ele bate tambor, hein? Eu bato tambor. A gente não bate boca, a gente bate tambor. Né? Não é verdade? É ou não é? Não anda só, né? Hã? Não anda só. E não anda só, exatamente. Hã? Né? Estala o dedinho. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos cumprir todos esses quesitos ou requisitos, esse passo a passo, esse roteiro feito Maria. E tão logo tenha clareza de tudo isso, querido, vamos, é hora de se colocar a serviço. Não tem jeito. Esse é o roteiro que o anjo e que Maria ilustrou para a gente com tanta grandeza. Agora, olhando para tudo isso aqui, era uma mulher cheia de graça e de encantamento ou não era? É ou não é? Sabe ouvir, tem aceitação, buscou orientação e se colocou a serviço e tinha um coração humilde, simples, sem frescuras, sem rótulos, sem preconceitos. Sim. Sim. Obrigado, Sandra. Sandra está lembrando aqui
os outros requisitos de Maria, que eu sempre... Obediência. Para fechar, né? Para fechar. Uma mulher obediente. Né? Então, que nós paremos hoje de brigar com algumas coisas que são colocadas no nosso caminho, na nossa vida. Talvez, no momento que você aceitar, aquilo para de ser um fardo e passa a ser uma bênção. Muitas coisas não são fardos porque são fardos do jeito que nós olhamos. Porque lá na frente você vai ver que era uma bênção. Aquela era a minha bênção. Foi o que te transformou, foi o que te trouxe até aqui muitas vezes. Porque se não fosse aquele suposto probleminha, você não estaria aqui. Você não teria procurado ajuda espiritual. Muitas vezes até você mesmo que criticava a espiritualidade ou criticava a Umbanda ou os tambores, né? Não, não é. Olha, nós estamos todos nós aqui, se ajudando, se apoiando. Quando não, passando pelo atendimento de uma entidade, buscando orientação, acalanto, quer dizer, para os nossos corações, colocando um problema de saúde para que a entidade, através do alto, nos ajude, nos auxilie, pedindo para que abra uma porta de trabalho, ou que leve paz para dentro da nossa casa, ou lá no nosso serviço. Olha que maluco. Então, que nós consigamos ter essa grandeza de Maria e lembrar, como diz o anjo, para Deus nada é impossível. Nada. Para Deus nada é impossível. Porque Deus é Deus do impossível. Impossível. É aquilo que eu falo sempre, né? Aquilo que eu preciso, eu vou buscar. Aquilo que eu necessito, Deus vai me dar. Que assim seja. Bom, nosso músico não está, mas depois que ele voltar, nós vamos repor todos os cantos, né? Que nós deixamos de fazer. Não é verdade? Nós vamos rezar uma Ave Maria, né? Para que Maria, a mãe do Mestre, nos ensine, né? A gente precisa aprender muito com Maria, muito mesmo. Tem uma devoção muito grande. E que ela nos ensine a superar, atravessar, crescer, evoluir, olhar a vida por outro ângulo, ter aceitação, saber ouvir, buscar orientação, ter obediência e se colocar a serviço. Que a vida é isso. A vida é simplesmente isso e ela passa um piscar de olhos, né? Ave Maria, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que assim seja. Mãe Maria, Mãe Maria, Mãe Maria com... Opa! Mãe Maria Conga é a rainha deste Congá. Mãe Maria, Mãe Maria, Mãe... Tá difícil. E agora? Mãe Maria Conga
é a rainha deste congá. Vou bater meu atabaque até amanhecer o dia. Vou bater meu atabaque até amanhecer o dia. Quando chega, só traz paz e alegria. Só traz paz e alegria. Até amanhecer o dia. Mãe Maria, quando chega, só traz paz e alegria. Mãe Maria, quando chega, só traz paz e alegria. Vamos arriar o cruzeiro de Maria. Vamos arriar o cruzeiro de Maria. No céu, no céu, no céu com alegria. No céu, no céu, no céu com alegria. Vamos arriar o cruzeiro de Maria. Vamos arriar o cruzeiro de Maria. No céu, no céu, no céu com alegria. No céu, no céu, no céu com alegria. A gente precisa de sabedoria, né? De força divina, né? E que nós tenhamos aprendido hoje com Maria essa beleza. Porque nós recebemos visitas de vários anjos todos os dias. Nem sempre o anjo terá 3 ou 7 metros. Nem sempre o anjo virá com asas enormes. Mas Deus colocará mensageiros enviados, as pessoas certas no caminho de cada um de nós. Esses anjos, não sei se eu posso dizer anjas, né? Mas esses anjos, homens e mulheres, que Deus coloca na nossa vida todos os dias. Às vezes nós percebemos, né, que é a mão de Deus que está agindo, às vezes passa despercebido, mas Deus está sempre cuidando. Outro dia perguntaram para mim: pai, na Umbanda tem anjo? Ou os anjos se equiparam a orixá, a entidade? Não, anjo será sempre anjo. Aqui, lá, acolá. Anjo é anjo, anjo é divino. E que cada um de nós possamos iluminar o nosso anjo de guarda. Tem gente que ainda não acredita que existe um anjo de guarda. Ainda não é tempo, falei para Maria Aurora esses dias. Mas daqui a um tempo eu darei um testemunho muito forte que eu vivi. Então, acredite na força do seu anjo de guarda e tenha certeza, nenhum de nós está sozinho. Nós não estamos sós. Que assim seja. Vamos agradecer. Deus Pai, Criador, Senhor de todas as coisas, nós os agradecemos imensamente pela noite de hoje. Agradecemos pelas suas mãos, pelos anjos celestiais e humanos que habitam e passeiam entre nós. Agradecemos ao nosso amado irmão Bezerra, mais uma vez, Dr. Bezerra. Gratidão pela sua presença, pela comitiva do bem, da caridade, aos doutrinadores, consoladores e benfeitores que lhe acompanham, que possam retornar às moradas espirituais, deixando luz e paz sobre cada um de nós. Que assim seja. Para você que nos acompanhou até agora, aí onde você está, a nossa gratidão e que Oxalá te abençoe abundantemente. Assim seja. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Lá no céu uma luz brilhou, anjos no terreiro eu chamei, ó Deus, como brilha bonito, como brilha bonito o anjo que está em mim. Se Oxalá permitir que venha meu anjo, me abençoe meu anjo, que me guarde meu anjo da guarda. Me abençoe meu anjo, que me guarde meu anjo da guarda. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A bênção que é de bênção. Uma boa noite a todos. Que assim seja.